Galera, e uma das perguntas que eu mais tenho recebido de vocês aqui do YouTube, e posso dizer que até um pouco da comunidade lá da mentoria também tá perguntando, que é sobre: Léo, chegou o momento de vender Petro? Chegou o momento de abrir mão da minha carteira de Petrobras? Afinal, ela está batendo aí 49,39. Na verdade, quando eu comecei a gravar esse vídeo, já tava muito tempo a 50, tá? E aqui de 13,40 para 13,43 caiu de 50,20 para 49,30. Provavelmente alguma venda muito grande foi feita aqui nesse intervalo. Mas consegue perceber que tá aí em torno de 49, em torno de 50, basicamente é isso que tá girando a Petrobras. E você me viu gravar vários e vários vídeos e graças a Deus eu tenho essa consciência limpa de calcular o valuation intrínseco aqui de vocês, pra você ver o quanto que é importante, né? Usando taxa de desconto de 25%, mostrando pra você que o valor intrínseco de Petro era bem acima do que estava sendo negociado lá, 29,80. Quem lembra disso? Quem for adepto de verdade, deixa os comentários. Pô, eu lembro, Léo, eu lembro, eu vi você comprando. Porque realmente eu não tinha Petro na carteira e fui aportando grande parte da minha carteira neste decorrer de ano em três grandes empresas. Quem acompanha aí o Rumo 100K vai saber quais são. A primeira, BB Seguridade. A gente tinha 10 mil reais investidos em BB Seguridade, a gente foi aportando até se tornar a primeira ação da nossa carteira. Depois, Odonto Prev, quem lembra também, a gente comprou, ninguém sabia que empresa que era essa e tal, enfim, a gente aportou aí, também virou a terceira posição da nossa carteira, né? Ganhamos bastante dinheiro aqui com ela. E Petro foi uma das que a gente aportou pra caramba, né? Nosso preço médio tá aí R$ 32 e hoje tá no preço de R$ 50. Então perceba, de todo esse montante de saldo aqui, eu tenho quase metade de lucro. Estamos aí com 96 mil de lucro só na ação de Petro. E aí que bate a pergunta: será que está na hora de vender? Será que faz sentido eu vender Petro agora? O famoso descascar lucros que muitas pessoas falam. E a gente precisa tecer aqui uma argumentação muito bem embasada e com muito bom senso, porque em alguns momentos você vai utilizar sim da estratégia do taking profit, você vai sim descascar lucro, porque senão você só vai devolver todo aquele lucro que a gente conseguiu aqui, todo esse lucro que a gente conseguiu. A gente só vai conseguir manter ele aqui, porque, pô, eu tô com esse dinheiro aqui de lucro, na é verdade? Tô. Você também tá, não tá? Só que se a ação cair de volta, eu perdi esse lucro. Então é um lucro que é ilusório. Eu ainda não fiz esse lucro realmente. Eu só faço lucro e só realizo lucro se eu vender, beleza? Se eu vender. Só que faz sentido eu vender algo que ainda pode subir? Então a estratégia e toda a dissertação desse vídeo vai ser sobre, não sobre a base fundamental de Petro, o modelo de negócio, quanto que ela pode lucrar nos outros anos, o que vai acontecer com o novo posto do pré-sal, o que vai acontecer com a margem equatorial, Estreito de Hormuz e tal, tudo. Não, isso a gente já gravou vídeo, né? A gente já falou tudo sobre Petrobras, tudo que você precisa aprender sobre Petrobras, tem vídeo gravado aqui no canal. Vou deixar aí várias thumbs de Petro no último mês, dos últimos 2 meses. Várias thumbs aí, você pode assistir, todos eles são vídeos muito importantes, demonstrando o quão forte é a tese da Petro e quais são os problemas dela, porque não é tudo também um mar de rosas. Mas a gente precisa sentar, organizar nossas ideias através de cálculos matemáticos e decidir se a gente vai vender um pedaço, se a gente vai vender tudo, se a gente não vai vender. Porque lembra que a Petro e a gente aqui começa a entrar num raciocínio muito mais profundo do que só, vou vender para poder fazer lucro. Não, calma. Às vezes não faz nem sentido você vender, porque se você vender você vai pagar imposto pra caramba. Mas eu vou vender só 20 mil, Léo, pra poder ir limpando. Pode ser, será que vai manter? No meu caso aqui eu teria que ficar 13 meses vendendo, de 20 em 20 mil. Não poderia fazer nenhuma outra movimentação na bolsa de venda. Então eu teria que fazer só isso aqui durante 13 meses. Será que a Petro fica 13 meses com R$ 50? Então nem sempre vai servir para todo mundo. E outra, a Petro paga dividendos através do fluxo de caixa livre. Se você assistiu os outros vídeos que eu te recomendei, você sabe disso. Fluxo de caixa livre, 45% do fluxo de caixa livre. O que vai acontecer com o fluxo de caixa livre agora da Petro? Com um brand de petróleo a $100 o barril do petróleo. Sendo que antes ela conseguia pagar essa caminhada aí, esse carrão de dividendos, com o petróleo a $70 o barril. Basicamente subiu 30%, 40% o barril de petróleo. Então vai subir 30%, 40% o fluxo de caixa livre, no mínimo. Porque se ela só manter a produção, se ela não baixar a produção, ela consegue fazer 30%, 40% a mais de lucro. Afinal, o barril de petróleo tá mais 30%, 40% caro. Então, se ela continua aumentando a produção, barril de petróleo mais caro, ela vai fazer um caminhão de dinheiro. E aí foi exatamente isso que aconteceu há 5 anos atrás, quando o Petro tava pagando 20, 30, 40% de dividendos e você ficou do lado de fora, porque você não acreditou que ele ia pagar esse tanto de dividendos, na verdade? A gente consegue ver por aqui. Olha o dividend yield em 2020. Olha isso aqui. Isso aqui não foi porque ela pagou mais do que deveria ter
ter pago. Não, 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 não. Foi o dividendo realmente que ela pagou por aumento do fluxo de caixa livre. Porque o Brent do petróleo, se você abrir aí, você vai ver que o Brent do petróleo nessa época estava caríssimo como está hoje. Então, 68% de yield. Aí você prefere ganhar esse 50% de valorização. Você consegue, presta atenção, porque aqui a gente não tem certo e nem não tem errado, mas cada um tem que montar a sua estratégia. Você prefere ganhar esse 50% de valorização agora sobre a variação mesmo? Ou você prefere manter isso, acreditando através de cálculos matemáticos que faz sentido manter esse preço, né, que a Petro não vai cair, e aproveitar dos grandes yields que virão? Então é a reflexão que você tem que fazer, né? Porque às vezes você quer demais este lucro aqui que você está agora e às vezes abrir mão de yield isento, entende? Pô, se a Petro me pagar 50% de yield, eu tenho um saldo aqui de 256, 50% de yield, imagina, eu só tô simulando, não tô falando que vai ser 50% de yield não, inclusive nem acredito nisso. Mas só pra você entender, se ela pagar aí 50% de yield, eu vou receber basicamente metade disso aqui, que é mais do que o lucro, entende? E aí não faz sentido eu abrir mão da posição para garantir o lucro antes, sendo que eu posso ter a posição mais o lucro do yield. Então é tudo sobre bom senso e o que você quer. Não acredito, e agora a gente vai passar para a parte da especulação. Especulação não tem certo, não tem errado, tem o que você acha. E é óbvio, tem algumas pessoas que vão ter mais assertividade, que tem mais experiência, tem outras pessoas que vão ter menos assertividade, que nunca fez conta, tá seguindo sua dica e fecha o olho para tudo, só acha. E achismo também não cabe dentro do mercado financeiro. Então o que a gente pode fazer é a seguinte conta, tá? E aí eu sempre falo isso com os alunos. Sempre quando pintam uma dúvida se tá caro ou se tá barato, faz o valuation da maneira mais pessimista possível. Faz o valuation da maneira mais pessimista possível. Porque se você fizer da maneira mais pessimista possível, você vai saber se tá caro ou se tá barato. Vamos fazer o valuation de Petro, então? Eu já havia feito esse valuation junto com você, mas eu quero abrir ele aqui com você, né? Porque eu não vou fazer de novo, mas eu vou abrir ele aqui com você. Aqui dentro da Word, você consegue vir aqui nessa abinha de valuation, e essa aqui são todas as empresas que eu já calculei valuation junto com vocês aqui, tá? Em breve, isso aqui, inclusive, vai ficar disponível para vocês olharem quais são os meus preços tetos aí também, tá? Então, eu vou pegar aqui Petro, e olha só meu valuation aqui em Petro. Olha só, eu peguei e eu tô sendo pessimista com o Petro. Pessimista, beleza? Lembra do ponto aqui de exclamação, pessimista. Se eu considero que o resultado da Petro, e é óbvio que aqui para yield você deveria fazer através do fluxo de caixa livre, tá? Mas é só para poder te mostrar que é didático. A gente considera que o resultado vai ser talvez até um pouco menor do que em 2025 e em 2026, o que eu acho pouco provável. Acredito que em 2026 vai ter muito mais lucro. Mas tô jogando, lembra? Pessimista? Então eu coloquei aqui, ó, 105 bilhões de reais. E aí em 2027, mantendo o Brent do petróleo, tá? Porque aqui você também poderia ser pessimista o suficiente para fazer o Brent do petróleo cair lá a 70 e aí diminuir o lucro. Só que eu tô levando em consideração que em 2027 ela vai ter o mesmo lucro que 2025, que ela é capaz, se ela só manter a produção, só manter os custos, ela consegue manter o mesmo lucro. E aí eu tô até desconsiderando essa alta do petróleo. Então percebo que eu tô sendo pessimista. Então vamos supor que eu tô nessa simulação aqui, é como se eu estivesse prevendo que o Strait de Hormuz vai abrir amanhã e que vai normalizar os preços dos barris de petróleo e o Brent vai ficar em $70, do jeito que tava lá em 2025 na média, beleza? É isso que eu tô simulando aqui. Então perceba que é não tão razoável para a parte otimista. Não é nem conservadora, é meio pessimista mesmo. Quais são as chances do Strait de Hormuz abrir amanhã com todas essas notícias que estão saindo, que eu nem divulgo aqui no canal, porque o papel aqui do canal não é esse, né? Mas você entende que realmente não faz sentido a gente pensar nisso? Eu tô pensando nisso para jogar de maneira muito pessimista contra a Petro, beleza? Além disso, eu tô colocando aqui uma taxa de crescimento posterior de 5% só. Então é como se ela fosse só repassar a inflação. Então ela só vai aumentar a produção o suficiente para repassar a inflação. Então, mínimo do mínimo. É como se a Petro estivesse só fazendo a tarefa de casa dela, que é se manter viva. Além disso, eu coloquei aqui uma taxa de desconto de 25%. Eu já ensinei para vocês taxa de desconto lá para os membros. Se você ainda não é membro, cara, não faz sentido, de verdade. Do fundo do coração, não faz sentido. Tudo que eu ofereço ali dentro dos membros por R$7 é palhaçada, de verdade mesmo. Então, se você não é membro ainda, pô, tira R$7 do seu bolso aí e vai aprender como você calcular a valuation de forma profissional. Aqui no YouTube, na parte gratuita, você já aprende bastante. Mas lá eu te ensino tecnicamente, pra você virar um profissional mesmo. Então, dentro da taxa de desconto, a gente pode calcular o WOC, a gente pode usar o CAPM, a gente pode usar várias formas. Eu tô colocando 25 aqui, ó, porque eu tô sendo muito exigente com o Petro. Em geral, em bancos a gente vai cobrar a mesma coisa de Selic, em seguradora a mesma coisa de Selic, então seria 15%. Imagina se eu cobrar 15% aqui. Olha o valor intrínseco, mantendo a mesma coisa, tá? Eu tô diminuindo a exigência. Eu tô exigindo só 15% de retorno por ano da Petro. Se eu exijo só 15% de retorno por ano da Petro, ela deveria valer R$77. Mas 15% para mim não é suficiente. E isso, tô falando sério aqui, né? Não é só uma simulação didática, não. Pra Petro, que é commodity, presta atenção. Só dela ser commodity, um commodity que tem muita influência política macroeconômica, não é só do Brasil, mas macroeconômica. O Trump fala alguma coisa, o Brent do petróleo mexe. O pessoal do Irã fala alguma coisa,
Brent do petróleo mexe. Putin fala preço do... Entende? Então, como é uma influência macro, eu quero mais risco, eu quero cobrar mais. Então lá, 20% é o mínimo. 20% é o mínimo. O preço teto seria 58. Só que, na minha opinião, por ser commodity, por ser o petróleo em específico como commodity, não é soja, não é celulose, não, é petróleo. E além disso, se a Petrobras, que é estatal, estamos em ano de eleição, com essa guerra acontecendo, poder ter chancelamento de preços, né? Não falo nem congelamento, mas tentar barrar algum tipo de subida. Ah, pode subir, Petro, mas só 10%, 20%. E aí a Petro ficar tendo que angariar esse preju aí na mão do governo, né? Então, você vê que tem mais risco aqui embutido? E aí eu coloquei, então, 25% de retorno esperado, que eu tô correndo um risco considerável aqui, certo? Perceba, se eu faço isso, este risco, que aqui eu tô sendo exigente pra caramba, tô jogando pessimista. Lembra que eu falei pra você que eu tô jogando pessimista? Se eu coloco isso aqui de risco e essa taxa de crescimento, que basicamente é só ela se manter do jeito que ela tá, o preço teto dela fica 48. Hoje ela tá custando quanto? R$50,17. Então, eu não teria espaço para compra. Já chegamos num ponto aqui. Presta atenção que a gente tá evoluindo o conhecimento. A gente chegou numa resposta de que comprar não faz mais sentido. Comprar não faz mais sentido. Nessas simulações aqui. Ah, Léo, eu acho que o lucro dela vai subir 15%, depois vai subir mais 10%. Perceba, se o lucro vai subir, eu já poderia até comprar. Se eu sou menos exigente aqui, ó, em 20%, eu poderia comprar tranquilo, com 50% de margem. Mas perceba, eu tô considerando que vai dar tudo errado, né? E considerando que vai dar tudo errado, fica mais fácil se der certo. Porque se der certo, você comprou muito barato, com muita margem. Então, nessas nossas simulações tá 48,18. Então eu sei que comprar eu não vou mais comprar. Eu não tô comprando Petro a R$50. E não vou comprar Petro a R$50. Agora, a segunda pergunta dessa camada de decisão é: devo vender? Essa é uma camada de pergunta. Devo vender? E aí, não tem um certo e errado do ponto. Pô, você tem que vender quando bate isso, isso e isso. Os alunos gostam muito disso, né? E aí eu rebento eles no meio. E lá é áudio, é na live, é gravando tela pra você mesmo. Pode falar, não, calma, não é tão esquelético assim. Se fosse tão esquelético, todo mundo teria a mesma rentabilidade. Não, se bater tantos por cento de rentabilidade, vende. Não existe isso. Ah, quantos por cento a Petro tem que subir pra eu poder vender? Não, se subir 10% acima do valor intrínseco, venda. Não tem essas regras. Porque o valor intrínseco pode mudar. E às vezes você nem tem outra oportunidade pra aportar. Então perceba, compra eu não vou. Venda, aí a gente começa a falar sobre venda. Bom, pra vender, não faz sentido eu vender só porque passou 3% de margem. Uma coisa ela tá 50 e o valor intrínseco ser 48. Outra coisa ela tá 70 e o valor intrínseco ser 48. Você concorda comigo que se ela tiver 70 e o valor intrínseco 48, não faz sentido assim eu vender? Por quê? Ó, vou te mostrar matematicamente por que não faz sentido eu vender a 50, sendo que o valor intrínseco tá 48. Se eu pegar, e principalmente eu que estou com a ação de carrego, então o meu preço médio é 32. Eu vou vender lá 50,17 menos os 32,7, olha o meu lucro, R$18 por ação. Eu tenho que pagar 15% de imposto sobre esse lucro. A não ser que você venda menos de 20 mil por mês. Se for vender menos de 20 mil por mês, até dá certo. Mas aqui no meu caso, eu vou ter que pagar 15% de imposto. E um dia você vai ter que pagar 15% de imposto. Você vai ter 20 mil pra sempre na sua carteira. Não vai, né? Em algum momento você vai ter mais. Então aqui você já tem que considerar que isso aqui vai acontecer. Então olha lá, menos 15%, pô, é R$2,71. Então se eu só vender a Petro a 50, eu só poderia comprar ela se, quando eu fosse comprar, pra ter ela do mesmo jeito que eu tenho hoje. Hoje eu tenho a Petro a 50. Mas se eu for vender ela, é como se eu estivesse ganhando quanto? 50,17 menos o que eu paguei de imposto. Ou seja, é como se eu estivesse vendendo ela mesmo a 47. Você entende aqui? Um pulo do gato? É como se eu estivesse vendendo ela a 47. Então, para mim comprar ela de novo, uma vez que eu vendi ela a 50, ela tem que cair a 47 e 46 para eu ficar no 0 a 0. Porque o resto eu paguei tudo de imposto, eu dei dinheiro de graça pro governo. Então, perceba que quando está muito ligadinho assim, o valor intrínseco e o preço que se está hoje, não faz sentido venda, galera. Não faz sentido venda. A não ser que seja uma venda parcial, porque você tem medo da cota cair, porque você acha que é muito especulativo. Aí você faz a venda parcial. Eu vendo 20% da carteira, 30% da carteira, 50% da carteira. Quanto, Léo, que é o certo? Não tem certo. Você vende o que você quiser. Você vende o que você acha. Você vende o que é confortável pra você. O que é confortável pra mim pode não ser confortável pra você. Eu te recomendo fazendo vendas parceladas, né? 20%. Depois você vende mais um pouco se quiser. Depois você até chegar a metade da carteira, né? 50% da posição. E eu só faria vendas parciais até 50% da posição, por exemplo, se primeiro, eu tivesse um outro lugar para colocar esse dinheiro. Porque se eu não tenho outro lugar para colocar esse dinheiro, eu vou esperar o dividend yield. Eu vou esperar a empresa me pagar, ué. Eu subi, eu corri o risco, ó. Eu investi nela lá embaixo, corri o risco dela. Quando eu fui premiado pelo risco, eu não vou ficar na posição para colher os frutos. Então é como se eu tivesse plantado a árvore, tivesse fertilizado a árvore, tivesse cuidado dela. Quando começa a dar fruto, eu dou ela de presente para outra pessoa. Aí você não comeu nenhum fruto da árvore, entende? Eu só faria essas vendas parciais se primeiro o
lucro tivesse, presta atenção, se o meu lucro tivesse muito alto, como está aqui, então beleza, o Léo pode fazer venda parcial. Segundo, se eu tenho prejuízo a compensar, porque aí eu limpo um pouco desse imposto, o Léo tem esse tanto de prejuízo a compensar? Não tem, então eu teria que pagar imposto. Então já é um ponto aqui para será que eu vendo mesmo? Terceiro, será que não dá para vender através de call? Já que eu vou pagar imposto, por que eu não faço uma call simples e entrego? Que aí o prêmio que eu faço na call eu pago o imposto. Opa, aí é a opção para poder fazer um manejo de carteira avançado. Isso eu ensino dentro da mentoria. Então, aí, agora o jogo começa a ficar de gente grande. Daria para usar. Não vou tirar isso aqui, porque isso aqui eu não ensino no YouTube. Terceiro ponto. Poderia fazer essa venda parcial se tivesse uma outra oportunidade melhor. Beleza, Léo. Tá 50. O valor intrínseco é 48. Poderia subir até 57, né? Nas nossas permissões aqui, se eu diminuir 5% de taxa aqui, vai para 57 o preço teto. Então, poderia subir até 57. Só que eu tenho uma outra empresa que tá com uma margem de segurança de 20%. É um setor de seguro. É uma empresa que já vai pagar 2 dígitos de yield, é uma empresa que realmente faz muito mais sentido porque tem muito menos volatilidade, é uma empresa que não tem tendência de queda nesse momento, na verdade a tendência é que ela valorize, né, por conta da margem, tá barata mesmo. Nesse momento, aí perceba, tá vendo que eu tô ligando vários pontos? Você vai ter que retornar esse vídeo algumas vezes pra você aprender e absorver tudo e anotando, fazendo como se fosse um mapinha mental mesmo aí pra você. Então o primeiro passo, até pra gente desenhar isso aqui junto, pra você revisar, calcular valor intrínseco. Valor intrínseco deu abaixo do preço atual. O nosso valor intrínseco deu 48 e o preço atual 50. Vou comprar mais? Não compro mais. Vou vender? Aí tem algumas coisas que tem que ser avaliadas. Se tiver muito próximo, 50 é o preço de hoje, 48 é o meu preço teto. Tá muito próximo. Eu tenho que calcular imposto, porque dependendo do meu preço médio não faz sentido eu vender. Eu fico. Não faz sentido eu vender. Eu vou dar dinheiro pro governo de graça. Não faz sentido. Segundo ponto que tem que ser analisado. Talvez eu tenha uma outra oportunidade na bolsa. BB Seguridade, algum fundo imobiliário. Eu quero mexer na minha carteira para converter um pouco mais de renda passiva de maneira previsível. Aí eu posso vender Petro para investir em algum fundo imobiliário de descontado. Eu posso tirar Petro, que tem muito risco, colocar em BB Seguridade, que tem menos risco. Aí eu posso fazer venda parcial, 20, 30, 40, até 50% da posição. E aí, a venda total, vou tirar todas as Petro da minha carteira. Em que cenário o Léo faria isso? Vou vender todas as Petro da minha carteira. No momento em que ficasse muito descolado o preço teto do valor intrínseco. Então imagina que o valor intrínseco está 48 ou está 57, mas a Petro está 80. Igual estava Vale. A gente calculava o valor intrínseco de Vale, era 80, 99... Tava 120. Lá eu falei pra turma da mentoria, pô, não faz sentido. Não faz sentido, tá muito acima. A margem que está acima tá 20%, tá muito acima. E principalmente, tem que lembrar disso, empresa de commodity, que grande parte da alta da Petro agora é pela alta do commodity. Então se o commodity cair, o que vai acontecer com a Petro? Entende? Então eu tô dependendo da alta do commodity. Nesse momento é bom você angariar lucro. Aí é bom você fazer a venda, paga seu imposto, mas faz a venda e coleta o lucro, porque senão você vai devolver o lucro pro mercado. Empresa de commodity, inclusive o Peter Lynch ensina isso no livro dele, Ciclo de Mercado. Neste livrinho aqui, Peter Lynch ensina sobre ciclos, em geral, todos os ciclos de mercados, inclusive o ciclo de commodity. Então, um dos ensinamentos e olha que isso aqui não é nem no Brasil, cara, mas serve para outros países, é um ensinamento global, né? Em qualquer lugar que você estiver, você vai fazer isso com commodity. Porque o commodity, ele é preço-tabulado no planeta inteiro. É $107 o barril de petróleo aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, lá na China. Então, você percebe que o ciclo do commodity vai acontecer em praticamente todos os lugares. É o mesmo ciclo. E aí, você tem que angariar lucro no ciclo de commodity. Empresa de commodity, a gente sempre, em algum momento, vai vender se o commodity explodir e a alta da empresa for irracional. Então, se a alta for irracional, a gente vai vender. Total, inclusive. Mas perceba, a alta atual da Petro é irracional? Não. Ela é justificada. Ela está próxima do valor intrínseco e talvez não faça nem sentido eu fazer venda. Se fizer sentido eu fazer venda, eu vou fazer parcial, para poder ou investir em uma outra empresa ou através de uma call, que aí você pode fazer várias estratégias de opções, né? Mas uma call simples já resolveria isso aqui, onde eu ganharia com um prêmio o imposto que eu ia pagar. Aí eu limpo o imposto. Olha que beleza. Tá vendo tanto que conhecimento é bom? Então você não precisa ficar preocupado. Meu Deus do céu, tô desesperado pra vender Petro. Não, calma. Vamos estudar. Se você quiser aprender comigo, só se inscrever no canal. Olha, esses conteúdos aí dessa última semana, sem brincadeira. Os que vão vir amanhã e depois, sem brincadeira, você não vai encontrar em um monte de curso pago. Então, se inscreve no canal. Um dia, se você quiser entrar na mentoria, e coincidido, o dia que você quiser entrar na mentoria, eu abrir a mentoria, aí você entra. Vamos abrir só em julho, agosto desse ano. Vai se preparando, vai assistindo os vídeos do canal, vê se o que eu falo é interessante, se você gosta da didática. Se não, nem entra mesmo. Lá é só pra quem quer aprender. Não tem como eu te dizer que vai ser confortável não, porque eu vou encher seu saco, meu amigo. Eu vou encher seu saco pra você aprender. Você vai sair de lá profissional. É pra quem entra na mentoria, é pra sair de lá sabendo. Não quero que um aluno da mentoria fala que fez a mentoria de geração de dividendos e não sabe. Tem que saber mais do que CEA. Tem que saber mais do que o consultor que vem tentar fazer propaganda pra você. E eu falo isso porque todos os alunos dão depoimento de que, pô,
o assessor ligou, o consultor ligou e não conseguiu explicar uma coisa que ele queria, que ele perguntou, que parecia sensação, isso é depoimento da galera, tá? Parecia que eu sabia mais do que o consultor, parecia que eu sabia mais. É isso, é sobre isso, é pra te ensinar, pra você aprender, pra você ser um consultor top. E não tô criticando aqui os consultores e os assessores, não, porque tem profissional bom em tudo, né? Tem médico bom, tem médico ruim, tem advogado bom, tem advogado ruim, tem consultor bom, tem consultor ruim, e aí você não pode ser enganado pelos ruins, você tem que saber cuidar do seu dinheiro, beleza? Aprende o trem, aprende. Aqui eu te ensino gratuito, pô, não precisa pagar nada. Fica com Deus, se inscreve no canal. Falou, até o próximo vídeo, será excepcional.